Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui desse podcast lindão que é o Débora no Canto Dela, um podcast que eu trago aqui mulheres e homens também, viu? Agora os homens também fazem parte aqui dessa mesa de podcast. Trago profissionais para falarem aí, explicarem melhor sobre o trabalho que eles realizam e o que eles fazem aí para melhorar ainda mais as nossas vidas, né? Porque a gente fala que nós sempre precisamos uns dos outros, cada um na sua área. Eu tenho certeza que você tem a sua aí, então acompanhe a gente aqui, porque hoje a gente vai falar de um trabalho incrível com esta mulher. Eu estou faz tempo para trazer ela aqui, mas estava difícil essa agenda. Mas vocês vão conhecê-la e eu já quero deixar ela falar muito aí, porque o tema é extenso e a gente talvez precise aí de um episódio 2 aqui para falar, viu? Eu hoje recebo a doutora Evandra Fajardo, ela é especialista em implantes e reabilitação estética. Depois ela vai falar também de outras especializações aí, 1000 que ela tem, porque afinal de contas são anos e anos aí trabalhando nesta área. E ela que tá ali no perfil como @doutora_Evandra Fajardo lá no Instagram, que ela também pode, né, você vai lá no Insta, no direct e tira suas dúvidas se você tiver também. Mas antes de tudo, deixa eu agradecê-la por ela participar de comigo. Tudo bom, doutora? Oi, Obrigada, minha viu? linda, obrigada eu, Débora. Há tempos, né, a gente Poucos tá tempos. para marcar isso, eu fugindo de Tá você, né? vendo? Muita responsabilidade estar aqui, mas temos nosso tempo, né? Sim. Certo. E aqui tô eu, então, para Com ser certeza. usada para poder ajudar as pessoas. E É vai sempre ajudar esse meu bastante, intuito né? mesmo. Porque você tá há quantos anos, doutora, nessa área aí? Eu estou nessa área há 30 anos. É o Pouco tempo que eu tempo, né? tenho de profissão. 30 Nossa. anos eu tenho já. E é bom porque a gente trazendo pessoas como você, que são profissionais que já estão, né, na área há muito tempo, tem o que falar de antes e hoje, né? Sim, Porque muita coisa mudou, né? Hoje a gente muita. vai falar de implantes, então a gente vai falar aí um pouquinho para vocês, né, de todo o trabalho que ela faz e algumas dúvidas aí que a gente tem. Eu vou trazer aqui muitas perguntas que vocês me fizeram também, vou jogar aqui para ela. Mas é importante a gente saber como era antes e como, né, com tanto avanço, tecnologia, com toda essa atualização, tudo que mudou, né? Isso que é bom, né? A gente trazer profissionais como você que já estão na estrada há tempos, né? E mudou bastante coisa, né? Porque eu comecei com implante em 1998. Foi meu primeiro curso que eu fiz de cirurgia oral menor. Logo que eu me formei, em 94, e na sequência eu já iniciei. Eu praticamente iniciei com a implantodontia, né? Eu costumo dizer, né? Tem algumas marcas de implante nacional, inclusive, que tem quase que esse tempo aí, né? Caramba. E eu sou apaixonada por área cirúrgica, sempre fui apaixonada e eu gosto de resolver o problema das pessoas, ter solução para as pessoas. O implante veio para isso, né? E o interessante que eu comecei em 98, lá no interior de São Paulo, de onde eu, né, sou cria do interior. Então esse R puxadinho aqui, vocês não assustem, né? Porque é nativo mesmo. E quando foi no ano de 2018, eu venho sempre fazendo curso de atualização e várias outras coisas, mas eu resolvi mesmo afundar de novo nos estudos, né? Porque eu achei que tinha muitas informações ainda obsoletas, muita coisa nova acontecendo, porque nesse período todo eu fui cuidar da vida, cuidar da família, ter filhos, né? Casamento, mudança de cidade, né? Então, teve todo um planejamento aí familiar, que eu fui cuidar dessa parte um pouco, e aí, então, retomando, eu falei, vou voltar a estudar, né? Então, eu tenho muita coisa nova, que desde 2018 eu venho investindo em cursos, congressos, meetings, especialização, atualização e hands-on e muita coisa para poder agregar, né? Porque aí uma coisa vai puxando a outra.
Eu vejo lá na internet, toda vez ela postando Curso, nos stories de tudo. Eu falo, gente, como é que essa mulher consegue tempo pra fazer tudo isso? Mas isso é ótimo. Exatamente, porque a Débora falava, vem, eu falei, Débora, tô em curso, não, tô em congresso, Débora, eu não consigo agora, Débora, mas vai dar um tempo, vou chegar. E era uma coisa que eu tava precisando muito. E assim, aí você vai começando a estudar, aí você, nossa, é implante que eu quero, beleza, mas de repente você fala, nossa, agora tem isso que é bacana pro implante, por exemplo, laser. Uhum. Laser é muito importante você aplicar num pós-cirúrgico, né? Porque você ajuda na biomodulação, na dor, no inchaço, numa reparação. Então, assim, falei, nossa, laser é bacana eu agregar no tratamento. Então, vou atrás de estudar laser. Então, fui fazer reabilitação com laser, né? E um monte de coisa. E assim, com a pandemia, Débora, a gente descobriu esse universo de estudo. Por quê? Todo mundo ficou em casa e muitos professores que são renomados, mas não são aqui. Eu ainda estou com o privilégio de estar aqui, né, na Grande São Paulo, até morava em São Paulo anos atrás, né, de eu estar próximo de bons profissionais, bons, né, professores que têm essa seriedade, né, de ter uma literatura, embasamento literário mesmo. E aí, então, com a pandemia, eles foram para a mídia, né? Então, foram muitas e muitas lives, cursos online, né? E dali que despertou mesmo um outro universo para você poder entender, né? Isso Porque, é ótimo, assim, né? o paciente é um ser humano, né? Então, você tem que entender o ser humano. Então, um paciente que entra dentro do meu consultório, que entra lá, eu preciso entender qual é o estilo de vida que ele está. O que está acontecendo com ele? Por que ele está me procurando? Se foi uma fratura de dente, por que você fraturou o dente? O que é que te fez trazer essa fratura? Então, sobre isso é que a gente tem que ir atrás, né? Para você poder agregar E, nisso, inclusive, né? eu acho que é o legal da gente falar hoje, né? Porque a gente fala de implante, mas a gente também tá falando de estilo de vida, né? Porque Exato. alguém chega ali no seu consultório, em suas mãos, por diversos motivos. Então, o porquê que, antes da gente falar o porquê que a pessoa chega até você para um implante, vamos explicar melhor para as pessoas o que é um implante? Então, o que é exatamente o implante, vamos dizer assim. Então, o implante, ele é exatamente uma estrutura metálica no formato de um parafuso. Então, ele é um parafuso, esse metal é titânio, que ele tem um grau puro de pureza, né, do metal, e para que seja biocompatível ao nosso organismo. Por quê? Você introduz esse parafuso em estrutura óssea. Então, o paciente que precisa de um implante, ele precisa, o pré-requisito principal dele é ter osso. Então, a gente está introduzindo esse implante. Então, o implante é um parafuso metálico, que é o titânio. Às vezes tem uma superfície de tratamento, esse titânio, para ajudar no processo que a gente chama de ósseo-integração, que nada mais é que é um período aonde esse implante vai unir as células ósseas, através de uma diferenciação da célula sanguínea. Então, ele forma o osso nessas câmeras, nessas roscas do parafuso, e ele passa a ter uma função de uma raiz dentária. Porque o implante, ele foi introduzido, ele existe para substituir raiz, substituir dente. Então, assim, a gente brinca que é a terceira dentição o implante, né? A gente tem 3 chances na vida de ter dente na boca. Quando a gente nasce, né? Quando criança tem os dentes descidos, os dentes de leite, né? Depois os permanentes. E então, se caso vir a perder o dente permanente, aí a gente acaba tendo que fazer o quê? Um implante dentário. E aí, quando você vai fazer um implante, é só quando eu já tenho uma certa idade, a gente começa a perder os dentes ou não? Um acidente, por exemplo, ou alguém que tem um bruxismo, alguém que por algum motivo
trincou, não sei. Depois me corrige, viu, doutor? Se a gente vai falando aquelas linguagens, né? Que nem a gente fala aqui de dentadura. Não usa dentadura, a gente não usa fala. dentadura Mas fala dentadura ainda? A gente chama de prótese De total. prótese. Então vamos falar direito. Mas esse é o termo que a gente usa. Certo. Mas é a dentadura. Sempre vai ser a dentadura, né? Então a gente, por exemplo, se eu falar algum termo, você me corrige. Sim, aí. Como a gente fala no jornalismo, fala, me corrige, se não pioreia. Então, por exemplo, se eu for ter algum... trincar os dentes, algo que realmente eu quebre esse dente, eu posso perder em qualquer fase da vida. Se eu tiver um estilo de vida aí, numa agitação, no estresse, tudo eu posso perder. Pode. Mas o implante, ele foi, como eu disse, ele é para substituir uma raiz dentária. Então, você tem N casos para você usar o implante. É, por exemplo, quando você não tem um permanente de um dente. A gente chama de agenesia. E isso é comum. Então, tem pessoas que geneticamente não formou um dente. Ou um lateral, ou um pré-molar, ou um próprio canino. Não tem a formação do dente permanente. Às vezes teve o descido, mas não teve o permanente. E aí, como você vai fazer? E na maioria das vezes é a região anterior. Então, a gente pode estar usando uma raiz, um implante nesse caso. Ótimo. E aí, para estética, né? Função, obviamente, mas estética. Tá. Depois você também tem quando você tem as perdas dentárias. Tá. Você perde o dente. Aí, como você perde o dente? Você tem vários fatores que faz você perder os dentes. Então, você tem a perda de dente quando é instalado um processo de gengiva, um problema periodontal, que é a gengiva, né? O periodonto é o conjunto dente, gengiva e osso. Esse é o periodonto. Então, muita gente às vezes fala, periodontite. O que é periodontite? Nada mais que uma infecção, começa inicialmente por uma inflamação, depois se torna uma infecção dessa região, e quando se perde o osso, perde-se a sustentação desse dente, aonde você perde o dente, você não tem mais como colocar. Então, o que você faz para reabilitar esse caso? Implante dentário. Tá. Quando você tem traumas, pode ser traumas de acidente, pode ser trauma até com o próprio bruxismo. Fraturou um dente. Então, você pode fraturar um dente com bruxismo, que hoje é muito comum. Imagina, no meu caso nem é comum, então, né? A gente, casa de ferreiro, espeta de pau, porque eu já também fraturei dente por conta de bruxismo, né? Sim. Por causa do bruxismo. E por que bruxismo fratura o dente? Porque bruxismo a gente exerce uma força além do comum, né? E a gente está descarregando uma força além do comum em cima desses dentes. E chega uma hora que ele entra em fadiga, em falência, acabou sua chance. E você pode tanto fraturar o dente íntegro, um dente que você nunca teve uma obturação. E você pode fraturar. Uhum. Então, se você tiver chance dessa fratura de dente, conseguir ainda salvar, não foi invadido um espaço funcional, você às vezes consegue só fazer um canal e fazer uma obturação, uma restauração, ou às vezes até reabilitar com uma coroinha ali, parcial ou total. Bacana. Mas às vezes você fratura a raiz. Quando chega na área de raiz, não tem mais o que fazer, você tem que extrair o dente. E aí, então, dente foi feito para ficar na boca. Dente, se não está na boca, se existe o espaço, isso vai ter um desalinhamento dos seus dentes, uma série de problemas que você não pode. Então, se perder um dente, você tem que colocar ele de volta. Aí, como você vai fazer? Antigamente, a gente fazia uma fixa, que a gente fala. Muitas pessoas perdiam um dente, principalmente anterior, né? Perdia um dente, a gente desgastava 2 dentes. Às vezes não tinha nenhuma restauração. E aí a gente, para quê? Para fazer uma fixa, que a gente fala. Uma ponte fixa. Uma prótese fixa. Então, você tinha que ter 2 ponticos, 2 apoios. É que nem uma ponte, para sustentar um ausente. E assim começava a mutilação nossa, né? Então, a época dos nossos pais, principalmente, era muito comum fazer isso. Então, com o advento, né, da implantodontia, isso hoje é uma condenação absurda você fazer isso.
Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leila, sou da Terra Fogo Joias, somos fabricantes de semijoias há 20 anos. São joias clássicas e atemporais, feitas para a vida. Nós damos garantia de banho de 1 ano contra defeitos de fabricação. São peças antialérgicas, nós não aplicamos metais que causem alergia. Nós damos assistência com relação a qualquer tipo de conserto. E nós temos aqui uma variedade de modelos em pérola, peças personalizadas como esse coração com a cor de malaquita, que você pode personalizar com o nome. Nós temos pedras cravejadas em zircônia de alta qualidade. O nosso banho é de ouro 18 quilates. Você pode pedir para as nossas meninas através das nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook e TikTok. E temos também um site que é www.terrafogojoias.com.br. Entre em contato conosco e seja parceira e seja uma grande empreendedora no ramo de semijoias. Estamos aqui para poder te ajudar e oferecer o melhor para você. Tem paciente que fala, eu não quero fazer implante porque eu tenho medo de cirurgia. Não dá para ter um jeitinho? Não dá para dar jeitinho. Hoje não tem mais como dar jeitinho, sabe? Porque hoje com a evolução que a gente tem dentro da área científica, né, cirúrgica, hoje você não tem tanta dor mais para fazer um implante. Não é mais uma cirurgia tão invasiva como era em 98. Hoje existe tipo de cirurgia que a gente faz um planejamento virtual, que a gente faz uma cirurgia reversa. A gente já faz até o dente e a gente já faz até o posicionamento de onde esse implante vai ficar. E às vezes a gente consegue instalar esse mesmo dente no mesmo dia da cirurgia. Nossa. Então, é muita evolução que tem hoje. É que é o que eu ia te perguntar de anos, de quando você começou aí na profissão pra cá, então com certeza mudou muita coisa, né? Porque realmente, quando se falava de implante, quando se falava de ir no dentista já era um problema, né? Eu falo que eu não tinha problema de ir no dentista, mas agora eu tô ficando mais velho, parece que o medo tá vindo. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Não, gente, medo de ir em dentista, cara, infelizmente... Todos temos, né? Todos temos esse, vamos dizer, esse termo, então, eu acho né? que é comum para as pessoas, vamos falar de implante, é comum a pessoa ter receio. Então, é bom que a gente entenda que foi se atualizando e muita coisa mudou e que hoje é muito mais tranquilo, isso, né? Sem sombra de dúvida. A começar pelo planejamento, né, Débora? Antigamente, a gente tinha 2 quesitos. Eu vou falar, né, do tempo que eu comecei em 98 de cirurgia, de tanto cirurgias, né, na área cirúrgica, como na área de implante. Você não tinha muitas opções de diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de imagem. Você só tinha uma radiografia panorâmica, que tinha muita distorção. Então, o que você olhava ali naquele osso não era o real, né? Então, você não sabia exatamente mensurar quanto que o paciente tinha de osso, nem altura e nem largura. É um volume, é um cilindro. Então, você tem que entender. Quando você faz um planejamento, você tem que entender qual é o tamanho desse implante que você vai descer, desse parafuso que você vai instalar, né? Para depender na região que se é região de mastigação, que tem mais impactação de carga mastigatória, se é dente anterior, se é um canino que tem esse cisilhamento que você faz, né, uma mordida, e você tem que entender qual é o tamanho. Então, você precisa fazer um bom planejamento para você fazer. E isso não existia antes, não tinha essa precisão. Não, assim. Era muito, muito, muito mais difícil. Porque hoje a gente tem a tomografia computadorizada. Então, assim, a tecnologia hoje nos ajuda absurdamente. Então, hoje a gente tem esse dispositivo, né? E assim, como a tomografia hoje está muito fácil acesso, o custo da tomografia diminuiu. Então, em 98 tinha tomografia? Tinha, mas o custo era altíssimo. Na maioria das vezes, era só em região hospitalar, em âmbito hospitalar, em laboratórios, que nem sabia muito fazer umas imagens de tomógrafo para a região de dente, porque é uma região específica, pequenininho, é um dente ali. Então, assim, nós não tínhamos muito esse recurso,
né? Certo. Então, hoje a gente tem a tomografia computadorizada, que então o custo para isso hoje diminuiu. Então, hoje é assim, inadmissível você fazer um implante sem tomografia. Para um bom planejamento, para uma boa instalação, você tem que ter uma tomografia. Antigamente, você tinha dificuldade de pedir exames laboratoriais, porque os laboratórios, quem tinha convênio, não queria aceitar um pedido de dentista, tinha uma burocracia muito grande. E, às vezes, dependendo do convênio, até existe. Mas você precisa entender como está a saúde como um todo do paciente. Então, você precisa de uns exames complementares para saber como que está de anemia, se você tem diabetes, se não tem, como que está o seu tempo de coagulação, de cicatrização, né, de sangramento. Então, tem uma série de coisas que você precisa entender, né, ter esse diagnóstico. Então, assim, e esse é um fator. Então, você não tinha tomo, então você começava por aí. Então, a cirurgia era mais traumática. Então, você anestesiava um monte para o paciente não sentir, porque você não sabia muito quanto você tinha que furar, você tinha lá uma dimensão. Então, era muito ao olho, muito no tato, muito na experiência, né? E até você adquirir essa experiência, quem não tinha essa experiência, os primeiros pacientes, que me perdoem, sofrem um pouco, né? Já vão vendo aí que é o pedido de perdão. É, exato, aí acaba-se tendo um pouco de sofrimento. Então, por quê? A cirurgia, ela se tornava um pouco traumática. Você tinha que descolar muito o tecido gengival. Quando você tem descolamento de muito desse tecido, né? Ali é onde é o suprimento sanguíneo, né? Depois, então, você tinha que dar um monte de ponto, ficava aquele monte de linha na sua boca. E quando você descola muito, você tem um inchaço maior, você tem uma dor maior, você tem um incômodo maior, entendeu? Mas não se preocupa, viu, doutora? Porque aqui trazendo um pouquinho para descontrair, na época que você fazia isso, então todos os dentistas também faziam, então não tinha para onde correr. Não tinha, não, esse era isso, né? Então, esse era porque o início não tem meu como, de todo mundo teve que passar, né? Todo mundo. Agora tem uma coisa para também coisa. fazer parte né, pra gente descontrair aqui, o barulhinho daquele aparelhinho que até hoje não tiraram, né? Então, hoje tem já Tem coisas, já tem na tecnologia. É a tecnologia. Ou a gente já coloca um fone de ouvido no paciente, que acho que é mais fácil com música. Fone de ouvido, põe televisão para dar uma disfarçada, a gente faz uma série de coisas. Mas hoje, dentro da odontologia, a gente tem avanço, né? os avanços do motorzinho. Hoje a gente tem um motor elétrico. Porque aquela turbina, aquele motorzinho é uma turbina. É o que a gente sempre fala para o paciente. Como que você diminui o barulho da turbina de um avião? Não tem como, né? Aquilo ali é uma microturbina de avião, um rolamento ali, a voltagem. Porque precisa ter uma voltagem, um rolamento mesmo, muito, muito grande para girar a broca com muita rapidez e ter uma refrigeração. Porque o dente é um órgão, né? Então, você não pode ter aquecimento, nem para você trabalhar com o dente, se você vai fazer uma obturação ou um preparo dentário, né? Você não pode ter aquecimento, né? Então, a turbina gira muito rápido ali naquele motorzinho, na nossa alta rotação, e com refrigeração. Né? E hoje a gente tem os motores elétricos, que também têm esse poder de rotação, mas já com barulho ameno. Então, tá vendo, gente? Então não tenha desculpa para ir no dentista, viu? Mas hoje tem uma coisa que é maravilhosa, que é o som. Eu tive a oportunidade de andar perto dele, né? Que é o meu sonho de consumo, né? Que eu falo que é um laser. Um laser de alta potência, que você tem condição de trabalhar com esse laser já fazendo uma remoção de cárie. E esse laser, ele não tem um barulhinho. E muito das vezes, você, depende se é uma cárie mais superficial, algo mais tranquilo, você às vezes não precisa nem anestesiar o paciente. Olha só. Tecnologia. É o que a gente tá falando, né? Agora, olha, o nosso tempo é o que eu falo, aqui voa, tudo voa, e tem aquela pessoa, tá vendo aquele rapaz ali atrás, o Matheus? Pois é, essa pessoa ali, ele finge que não tá me falando nada, mas ele fica me mandando aqui mensagem no WhatsApp. Meu Deus, então... Mas ele fica ali... O problema é de todo mundo hoje, né? Então, a gente, pra gente também voltar ali pro implante,
isso a gente tá falando aqui questão estética, mas a gente sabe que muda muito no dia a dia da pessoa, né? Porque com certeza você deve ter pacientes aí que depois te dá um retorno, que depois fala pra você o quanto que isso modifica no dia a dia, né? Na mastigação, no falar, até na vida social, porque a gente tá trabalhando hoje em um tempo que tá todo mundo ali, coloca lente, melhor aí, né? Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha aqui, mas cada um que sabe, né, o quanto fica bonito ou não. Mas você junto com o teu dentista, o profissional que você tá tratando ali, o ideal é você entender que aquilo não é só para estética, né? Não. Aquilo vai modificar. Você tem resultado, retorno dos pacientes disso? Sim, sem sombra de dúvida. Assim, o implante, obviamente, você devolver uma estética, né, para o paciente, mas o que a gente mais fala é função. A função mastigatória, né? Um paciente, por exemplo, desdentado total, que usa uma dentadura, embaixo, por exemplo, ele não tem nenhum tipo de segurança de mastigar um alimento. Porque fica sambando, né? Fica solta a prótese. Então, hoje a gente faz, por exemplo, Débora, 4 implantes em 72 horas, no máximo, o paciente sai com todos os dentes fixos. Como se fosse dente dele, nasceu com novos dentes. Então, a função mastigatória para nós é o mais importante de tudo. Porque essa é a minha função, né? Devolver saúde em primeiro lugar para o paciente, qualidade de vida em primeiro lugar. Então, eu tenho vários pacientes que já fez até reabilitação com essa prótese total, com esse tipo que a gente chama de prótese protocolo, por exemplo, que de 40 anos a 80 anos de idade. Senhorinhas que não comiam mais nada. Que depois o sonho delas, sabe o que era, Débora? Além de comer, passar batom. Nossa. Porque perde até o suporte labial, né? É mesmo, tem essa questão do suporte, de né? suporte. Então, o sonho dela era passar batom. Então, ela volta, doutora, eu consigo comer pizza, eu consigo comer maçã, eu tô feliz e eu consigo até passar batom. Então, assim, é uma satisfação muito grande isso, né? Você devolver qualidade de vida. Então, um implante importantíssimo, né? Eu acho que é o primordial, é você devolver qualidade de vida para o paciente. É o que eu falo, que na realidade, cada um sabe qual é a sua qualidade de vida, né? Porque para uns pode não ser, nossa, passar um batom, pode ser muito simples o que a gente tá falando, mas para outros aqui é muito importante, porque a pessoa sabe aonde que aperta o calo, né, que a gente fala. Então, eu acredito que é você saber o seu estilo de vida e as suas necessidades, né? Porque tem pessoas que realmente têm grandes problemas aí, não só questão de vida social, de você ter ou não os dentes, enfim, mas porque realmente você se retrai, você começa a não se alimentar direito, você começa a ter outros problemas, porque é o que a gente fala, um dente já faz a falta para os demais, né? Porque é onde eles vão se readequando, né? Cada dente tem sua função na boca. E eu costumo dizer, cada dente é um órgão seu. Porque cada um tem a sua anatomia, sua funcionalidade, seu posicionamento. Então, você perdeu um dente. Recentemente fez isso. Foi o que aconteceu com o paciente. Fazia, acho que cerca de 20 anos que ele tinha perdido o dente dele. Fiz implante, reabilitei. Quando eu reabilitei, que eu coloquei a coroa sobre o implante, né, ele olhou para mim e falou, doutora, eu não tinha noção que isso realmente fazia falta para mim. Agora é que eu tô percebendo. Então, às vezes, a pessoa cai, né, num costume, num hábito ali, mas o que não é normal, não pode. Para fazer esse implante, eu tive que mexer em dentes vizinhos, porque já tinha perdido o espaço da coroa, do tamanho normal, o de cima já tinha descido um pouquinho. Então, assim, os espaços vão mexendo em toda a articulação. E ele tinha até dores de ouvido, dores de articulação, por quê? Porque não existia mais uma oclusão perfeita, né? Um encaixe dentário perfeito, que a gente chama de oclusão. Então, isso também acaba causando alguns prejuízos para o paciente. Exatamente. E a gente vai ter que marcar um episódio 2, não é mesmo, doutora? Tô falando. Eu falei pra você vai demorar mais pra vir do que pra ficar aqui na minha mesa. Gente, porque eu não falei metade do que eu tinha planejado. Mas pega, ainda tem mais. Deus. Mas eu queria que você deixasse claro aí, dentro do que a gente não falou, o que eu esqueci aí de que é essencial de te perguntar, para quem tá para fazer um implante, mas desconhece de como que é,
como que tem que ser, quanto tempo tem de procurar, porque você falou que é super rápido hoje o Exato, tratamento, né? O Mas falar um pouco do que é aquilo que é, né, os riscos e benefícios, né, para quem quer fazer. O implante, ele precisa ter uma estrutura óssea. Então, assim, quanto antes você procurar o dentista para fazer essa instalação do implante, é a melhor coisa. Tá. Hoje, assim, a cirurgia do implante, ela é rápida, ela é tranquila. Obviamente é uma cirurgia, mas não é tão invasiva. Então, através dos planejamentos que a gente faz, inclusive tem até um planejamento virtual que a gente faz, através de um escaneamento, mais a tomografia, a gente consegue fazer uma cirurgia guiada, que às vezes você não precisa nem fazer um descolamento de gengiva e nem uma incisão, você vai direto. Então, é uma coisa muito rápida, pouca anestesia. Tenho vários pacientes que pós-cirúrgico, no outro dia, liga, doutora, eu tô tão bem, eu posso ir pra academia malhar? Eu falo, gente, calma, né? Dá uma segurada, né? Não vamos exagerar. Exatamente, né? Porque tem esse acordo, né? Essa junção, você e o paciente, né? É um conjunto entre você e o paciente para você ter sucesso, né? Então, assim, você precisa ter isso, assim. E o implante, então, quanto antes você ir atrás para você fazer um implante, melhor é, porque você não perdeu o osso. Porque se o osso não tá lá em função, o que é a função? É a raiz, a mastigação, o toque é que vai fazendo uma fisiologia desse osso, para que ele perca e ele reconstrua. Então, tem uma posição, uma neoformação óssea todos os dias. É a mesma coisa, gente. Se a gente parar, sentar e não fazer mais nada, vai atrofiando tudo. O osso vai reabsorvendo tudo, né? Então, é o dente que faz essa função e o implante também faz essa função. Então, a primeira coisa, perdeu o dente, bora fazer, né? Quantos anos eu tenho, doutora? Você tem que fazer, a gente só tem que tomar cuidado se é muito novo, né? Esse caso de agenesia, por exemplo, né? Então, você tem que a gente tem que pedir primeiro uma documentação óssea, se é um adolescente, para saber como que tá essa fase de crescimento. Acabou a fase de crescimento, você pode fazer um implante, sem problema nenhum. E qual é a sua idade máxima? A sua idade máxima é o máximo que você pensa em viver. E qual é o tipo de vida que você quer ter? Qual é a qualidade de vida que você quer? Porque a gente faz implante hoje em pacientes de 60, 70, até 80 anos de idade. Você pode fazer, sem problema nenhum. Você tem saúde, você tem condição, você tem um hábito alimentar bacana, tranquilo, bora fazer implante. A gente, sim, por quê? É por uma qualidade de vida, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é com essa qualidade de vida que a gente tem, né? Hoje, o estresse e a ansiedade, né? Ela é o nosso problema muito sério, né? Que acho que isso vai virar para um capítulo 2, né, Débora? Para a gente saber qual é o nosso estilo de vida, né? Porque tem muita gente aí perdendo o dente por conta do seu estilo de vida, trincando o dente. Você recebe muito paciente que tem esses problemas por causa desse estilo de vida? Sim. Porque esse estilo de vida que você está tendo aí, hoje o comum é o bruxismo, né? O bruxismo, tanto o bruxismo noturno, que muito já era falado, né? Mas hoje a gente tem o bruxismo diurno, né? O bruxismo de vigília. Esse bruxismo é o que a gente faz toda hora, todo momento, de olho aberto, não é de olho fechado. Então, e às vezes nem percebe, né? Não, é super inconsciente. É tão assim, porque dente só toca em dente quando ele está em função mastigatória. Isso eu adoro falar, porque o paciente tem que ter essa consciência. Nossa, doutora, eu não imaginava, achei que pudesse deixar ali. Não. Dente só toca em dente na hora que você está comendo. Depois disso, não pode tocar. Então, a partir do momento que você está tendo toques diário, todos os dias, todos os momentos, você tem trincas, microtrincas, você tem uma série de problemas que futuramente você vai ter a falência desse dente. E aí, o que você tem que fazer? Implante. Vai pro implante, acaba indo, né? Tá. A gente sabe, eu só tô aqui, ó. Eu anoto, eu reposto, eu vejo o que o pessoal vai perguntando, mas não tem jeito, a gente vai ter que fazer mesmo o segundo episódio, doutora, porque é um assunto que é o que a gente fala, é o estilo de vida hoje. Assim como os consultórios estão cheios, né, e os psicólogos têm atendido muito, então a gente sabe que os dentistas também estão atendendo bastante por isso, porque a gente realmente, eu sou um caso que, né, tive uma fratura por isso, porque você tá tão na correria, você tá tão ali no, né, você vai não mastigando, você vai mordendo, né, a gente chama de mordida, isso. A gente vai mordendo tanto que quando a gente menos percebe, você fraturou um dente. Exato. Esse bruxismo de vigília, né, aí, na realidade, não tem tratamento.
Sim. Qual é o tratamento? É a consciência do que você está fazendo. Então, a informação, você tem que entender o que é isso, entendeu? E saber como que você pode cuidar disso. Mas como que você sabe? Indo ao dentista, Indo que é ao habilitado dentista. para isso. E aí, como a gente tem as dentistas que a gente conhece, aí a gente vai atrás, depois que já quebrou, né? Então não façam isso, não sejam um espere exemplo, né? quebrar um Não dente, porque espere, por favor. quebrar um dente é um prejuízo É, muito mas é grande. É um prejuízo físico, financeiro também. um prejuízo emocional, porque todo mundo que chega na cadeira com o dente quebrado tá chorando, não só porque perdeu, mas porque vai pagar. Porque Sim. pagar um dente, obviamente, quando chega para você fazer uma cirurgia de extração, às vezes você tem que fazer um preenchimento ósseo ali daquele alvéolo, de onde tirou a raiz, e depois implante, depois coroa, e depois mais proteção dessa coroa, isso fica caro. Então, ir ao dentista, fazer fácil, uma né? prevenção, essa que é o problema do brasileiro, né, Débora? Não tem essa cultura de ser uma odontologia preventiva. E hoje a gente está trabalhando muito, tentando dar consciência disso. Todo mundo quer uns dentes lindos, maravilhosos, brancos, harmônicos, com lentes, seja cerâmica, seja resina, e a gente acha isso lindo, ok, é bacana, mas você tem que ter uma prevenção. Uma prevenção, você tem que ir no mínimo 2 vezes ao dentista. E tirar uma radiografia panorâmica, por exemplo, que tem um custo baixo hoje para você ver. Mas para você entender como estão suas raízes, como está seu osso, se você não está tendo perda de osso, porque às vezes o bruxismo vai causar perda de osso. E essa perda óssea vai vir, se não trincar um dente, não quebrar o dente, com o tempo você vai perder esse dente, porque você está perdendo o osso. Algum prejuízo você está tendo, né? Então, a dica aqui principal, que eu acho que é o que vale aqui, ó, vai ao dentista, fazer a sua prevenção. No mínimo, 2 vezes ao ano. Esse que é o principal. E sempre tá tirando uma radiografia panorâmica. É essencial. Como a gente faz com, né, todos os outros exames, você tá sempre, né, na prevenção, né, que é o melhor. Você vai fazer um check-up, você sempre tá ali, né? Então, com os dentes, não, é só questão de estética, e não é. Não, e todo mundo fala, dentista é caro, né? É caro, não é? Dentista não é caro. A prevenção não é cara. A prevenção não é cara. Cara é o tratamento curativo. Né? Que aí envolve uma série de coisas. Então vamos fazer isso, não faça que nem eu, que ao invés de fazer a placa do bruxismo, não fez, quebrou, fugiu da placa. Quando eu fui, quebrei o dente, saiu mais caro que a placa. Ela lembrou. Então não façam como eu, façam o que a doutora está dizendo. E eu quero muito agradecer, doutora, muito mesmo. Você sabe que eu queria muito você aqui na mesa comigo, obrigada, porque afinal de contas, amor, eu que agradeço você tem um trabalho, incrível. Amém. Você faz muitas artistas aqui do Alphaville, você faz muita gente, não só importante na mídia, mas fora dela. Exatamente. Então, e você faz muita gente que eu tenho certeza que precisa do seu trabalho com um profissionalismo que você faz muito. Não é, né, sabe, puxação, rasgação, que eles falam de seda, nem sei mesmo como o pessoal fala, mas porque hoje a gente tá vendo muita gente no mercado que tem muito, que tá muito na mídia, mas que não faz a metade do que eles falam na mídia. Então é importante você ir atrás de profissionais que realmente são. Eles são nos bastidores. E aí depois você vai ver Instagram, porque senão, se você só medir pelo Instagram, não vai rolar. É o então, dentista bunda no mocho, como a gente fala esse termo, minha amiga. É o dentista de experiência, é o dentista que faz exatamente aquilo que ama, que gosta, né? Que você é reabilitar e cuidar de gente, né? Então você tem que ver a pessoa como um todo, né? Não é só a estética, não é só o sorriso, mas você tem que cuidar como um todo. Né? E nada mais como experiência, estudo, né? Tecnologia, né? E você, a prática mesmo do dia a dia. 30 anos, né? Não, é como... Pois é, são 30 anos, é como meu marido disse também. Vai revelar a minha você idade. Falou, pois é, eu também não posso falar quantos anos de jornalismo, não, porque... eu falo eu tô loira, eu não tô grisalha, eu tô loira. O meu esposo, ele fala assim, também pianista aí, tá no YouTube, dá aula aí, e ele fala que é horas bunda, que você quer ser pianista? Bom, horas bunda, senta lá, ó, e fica, entendeu? Não tem hora de voo, é hora de bunda no mocho, bunda mocho, é tudo isso. Então, ó, vai trabalhar bastante, depois você posta tudo aquilo que você faz. E eu tenho que me despedir de você, muito obrigada. Vamos passar de novo o seu Insta? Joia. Doutora, doutora, né, DRA.Evandra Fajardo.
Ótimo. E é isso, procurem a doutora, você, claro que precisar desse trabalho, ela faz esse e outros trabalhos aí, não só do implante, mas são mais de 30 anos aí no mercado, então com certeza ela vai poder te ajudar. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, eu amiga. sempre viro para aquela câmera ali, ó, doutora, que é aquela do meio, e eu me despeço dela ali. Muito obrigada por vocês que estiveram comigo até agora aqui nesse bate-papo com a doutora, super gostoso. E convido você, vai lá nos outros episódios, nos anteriores, e também, não sei quando que você vai assistir esse, vai nos pós também. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. YouTube, Spotify e cortes no Instagram. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.